Sexo! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu Rei Nicolas da Cruz, novamente para mais um vídeo resumo. E como vocês tinham comentado na comunidade antes de eu ter apagado ela para pôr de novo, e eu não pus, eu acho, não sei, que era entre esses três votados, que era Utah Rex, Dragão Urso Fêmea, Pit Valley ou Leão Onça. E no caso vocês votaram no Utah Rex. Então, vamos lá. Enfim, Utah Rex é o menor tiranossaurídeo. Não é considerado o menor dos tiranossaurídeos. No universo de Batalha dos Universos, esse é o tamanho dele. Vocês não são cegos. Esse é o tamanho do Utah Rex, mais ou menos. Entre uns, sei lá, 2 metros e pouco. Por aí. Porque, olha o tamanho dessa porra comparado ao cara. O bicho é maior que o cara. É porque o bicho tá andando. Se ele estivesse parado, ele seria maior que o cara. Enfim. Utah Rex tem sim uma força de mordida grande, mas não comparável ao Rex de pedra, Metal Rex e Rex de sabre. Entretanto, ele é o mais perigoso, entre aspas, né? Porque, primeiramente, ele vive em bandos. 2. A sua mordida para os de médio, ou até mesmo os de pequeno, pode ferir bastante, pode dar um sangramento horrível, ou pode matar instantâneo, como é no nosso caso. Se ele pegar pela cabeça da pessoa, não pense em malícia, eu tô falando na mordida, e, enfim, falando que ele morder, tipo, no ombro, assim, uma dentada só, ele vai destroçar você. Então, né, tirando as suas garras. As suas garras são as maiores de um tiranossauro pequeno, tirando as do Rex de pedra, né, óbvio. O Utah Rex usa essas garras para, obviamente, caçar, se coçar, escalar e outras coisas do tipo. O Utah Rex, essas garras são afiadas a ponto de poder arranhar, eu digo, arranhar uma carapaça de um Carnoraptor inquilestego. Sim, um dia eu vou falar sobre ele no canal, mas enfim. E ainda por cima, eles são, obviamente, os que tem mais bando e eles são os que estão mais espalhados na ilha inteira. Desde o território do Metal Rex até o território do Última Giga. Variando entre o território do Carlos Diablo, Motosserra e Rex de Sabre. Principalmente aonde fica o Rex de Sabre. Rivalidades. Até então, ele tem só 2 rivalidades principais na franquia. As Hienasaurus, você já sabe o motivo, mas para quem não sabe, eu vou resumir esse motivo. Disputa de território e comida. É isso que vocês têm que saber. Porque as Hienasaurus são carniceiras, se aproveitando das caçadas, ou provavelmente matando os filhotes dos Utah Rex para não ter concorrentes. A mesma coisa acontece ao contrário, já que os filhotes de Hienasauro não têm veneno. Então é difícil. Alguns têm, mas a maioria não tem. Então você tem que tomar muito cuidado. Se o filhote tiver uma cor menos chamativa, mas ele não tem tanto veneno. Mas isso, vamos voltar ao assunto do Utah Rex, não Hienasauro? Obrigado. E por isso que os Utah Rex e Hienasaurus não podem viver no mesmo território, já que ambos disputem por alimento e território. E o rival principal dos Utah Rex são os Rex de Sabre. Eu já fiz um vídeo resumo, se você quiser ver, vai lá ver. Tá na playlist de resumo e Batalha dos Universos. Vai lá ver. Enfim, assim como a de Hienasauro. Bom, continuando, os Rex de Sabre são os rivais principais dos Utah Rex. Não é pouco, já que o bicho é muito maior do que eles. Só que os Utah Rex atacam em bando. Se for um bando pode dar conta. Tipo, não vai matá-lo. O máximo é deixar ele gravemente ferido, mas não vai matá-lo. A maioria dos Utah Rex morre em combate contra ele. Agora, se o Utah Rex, quer dizer, o Rex de Sabre tiver em bandos também, porque obviamente Rex de Sabre ele já é um grande predador já. Em bandos piorou o triplo, já que ele é mais rápido que o Utah Rex. Sim, é isso mesmo que você ouviu.
Ah, mas o Utah Rex pode ter sim vantagens para fugir. Sim, mas se for pista reta ou até mesmo zigue-zague, ele vai conseguir te acompanhar. Porque o Rex de sabre tem uma cauda mais longa para ele se equilibrar na hora que ele está correndo, tipo um guepardo. Ele é praticamente um guepardo no universo de Batalha dos Universos. Só muda que a diferença é que existem predadores mais rápidos. E é isso. Disputa de território, comida. A mesma coisa. Obviamente essas duas espécies são tipo leão e hiena, leopardo e guepardo, e entre outros. Tipo, literalmente eles não se suportam. Eles querem matar um ao outro. E principalmente território e comida. Já que às vezes os Rex de sabre roubam mais comida do que o ao contrário. Quer dizer, os Rex de sabre roubam mais comida do que os Utah Rex. Vocês estão entendendo, né? Isso se não vier junto com eles um bando de Carnos Diablo e um Motosserra. Já que o Motosserra, os Utah Rex têm bastante medo, mas não tanto. Se tiver um bando de 49 Utah Rex, provável poder ir pra cima do Motosserra. Mas enfim. Os maiores medos dos Utah Rex. Bem, os medos deles são vários, porque existem vários predadores e presas que eles temem e terem medo. Ou até mesmo tem um respeito, porém tem medo. Exemplo, o Metal Rex, conhecido como o monstro assassino. Literalmente, ele é o segundo maior tiranosaurídeo, ficando atrás do Rex de pedra. E literalmente, ele é literalmente um Rex de sabre, que foi morto. Depois foi colocada a carcaça dele dentro de uma máquina, onde ganhou sua própria vida. E obviamente, era sede de vingança contra o Super. Mas atualmente... não, atualmente ele está de boa no seu território. De vez em quando caçando os Alphatops, disputando o território contra os carnívoros grandes. Principalmente brigas constantes entre o Metal Rex e o Última Giga. Mas enfim, continuando. Falando nisso, os Utah Rex têm muito medo, mas muito medo do Última Giga. Já que ele é o maior carnívoro de todos os tempos. Entre aspas, né? Porque o Pedra de Lava é o maior na franquia. Mas vocês entenderam, né? Seus bandos de fila da puta. Enfim, continuando o que eu estava falando, né? Literalmente eles têm medo dos carnívoros de grande porte. O único que eles não têm tanto medo assim é o Rex de pedra. Já que ele tem uma colaboração perfeita. Já que o Rex de pedra demora a cada 200 trilhões de anos para comer de novo. Então, os Utah Rex podem ficar à vontade para se degustarem da carcaça de um saurópode. Que não é todo dia que você vê uma carcaça de saurópode, a não ser no território do Rex de pedra. E obviamente o Rex de pedra caça um a cada 300 trilhões de anos, ou seja, dificilmente ele caçaria de novo. E ele, obviamente, Rex de pedra, ele é o tiranossauro maior, o mais forte, o mais resistente, a mordida mais poderosa e o mais inteligente. Entre aspas, né? Os Utah Rex são quase a mesma coisa que o Rex de pedra, porém versão menor e não são tão resistentes. E, obviamente, eles têm uma boa colaboração, tipo pássaro e hipopótamo ou crocodilo e hipopótamo. Você entendeu? Giganotossauros Dominion e o Moros Inteptrus, você entendeu, né? Literalmente o Rex de pedra oferece proteção e comida, enquanto eles tiram carrapatos e o limpam. Ao mesmo tempo, eles ficam de olho no território para ele, quando ele está descansando, já que o Pedra de Fogo vasculha a ilha inteira de noite, enquanto à noite o Rex de pedra para descansar, junto com sua família. E óbvio, né? De vez em quando o César ou a Cleópatra comem eles, mas é um treinamento para eles poderem caçar. Alguma vez os Utah Rex já foram para cima de algum deles? A resposta é não, já que eles têm um grande respeito. Mas obviamente eles não iam se curvar e deixar que eles sejam devorados. Eles iriam fugir ou eles tentariam lutar. Mas não ia fazer diferença, já que a mordida dos filhotes é o triplo mais forte que a do pai,
quando eles crescerem. Não que estão mais fortes. Mas você entendeu, né? E obviamente, tanto no território do Rex de Pedra quanto no território do Hades, os Utah Rex ficam a maior parte do tempo no território do Rex de Pedra, enquanto os outros territórios é mais parte dos outros carnívoros. Eles nunca ficariam no pântano, eles não ficam em lugares muito fechados, eles precisam de um campo aberto. E principalmente predadores, já que existem vários predadores que podem predar os Rex, Utah Rex no caso. Como exemplo, dragão serpente do mato, super espino rainha alien. Principalmente um predador que eles têm muito, mas muito medo. Chega, eles não saem do lugar de tão com medo que eles estão, que é o Pedra de Fogo. E principalmente com a divindade. Uma divindade poderosa que criou este universo e pode destruí-lo, que é o rei. Que o rei é um ser muito poderoso. Chega os Utah Rex, se curvam diante a ele. Já em questões de medo e respeito, já que é o criador do universo de Batalha dos Universos. Tirando eu, né? Porque eu que fiz o gibi. Mas o rei é que manda na parada toda, entendeu? Enfim, continuando. E obviamente eles podem sim ir pra cima de certos predadores, mas é difícil para eles abaterem. A não ser que eles estejam num bando grande de 69, 69 e obviamente mais. Que aí sim, eles podem abater, vamos supor, um motosserra tem um tal tamanho, tá? Até aí tudo bem. Se você não viu o vídeo do motosserra, vai lá ver. Enfim, continuando. Se uns 69 Utah Rex irem pra cima de um motosserra, a maior parte deles vão morrer, porque o motosserra consegue mexer os espinhos das costas como se fosse uma serra. Por isso o nome motosserra. E também, né, obviamente vai matar uma parte que estiver nas costas dele. E que eles vão conseguir matar nas costas, ele vai matar na rabada, no sentido de cauda, não pense em malícia. E literalmente devorá-los, no sentido literal da palavra. Enfim. Mas eu acho que se fosse só um motosserra adulto, eles teriam uma certa dificuldade para derrubá-lo. Se fosse um subadulto, ou até mesmo um juvenil seria fácil para eles matar, né? Não precisaria nem de um bando gigantesco. Agora, um subadulto é uma outra parada. Não é tão forte que nem o pai, não é tão resistente, não é tão isso, papapá. Mas eles podem sim derrubar um motosserra. Assim como um Rex de Sabre, um Carnos Diablo e alguns outros. Porém, os de maiores portes mesmo, não tem essa. O Pedra de Lava, eles nunca ficam no território muito quente. Principalmente sem mato, sem essas coisas, entendeu? Principalmente sem presas. Mas se eles verem, no caso, alguns viram o Pedra de Lava, vão pensar que é o Pedra de Fogo, já que ambos são parentes e ambos se parecem um pouco. A diferença é que o Pedra de Lava não tem uma babatela tão grande, enquanto o Pedra de Fogo tem. Ainda por cima, o Pedra de Lava ele é mais puxado para o marrom, um pouco alaranjado e um pouco vermelho, parecendo uma lava mesmo. E o Pedra de Fogo é um laranja com amarelo, com as suas placas vermelhas. Ah, mas como que eles não sabem que eles são sim inteligentes, não sei o que. O Pedra de Lava raramente sai do território dele. Ele é o único Pedra de Fogo urídeo, acabei de inventar agora, mas em questão dos espinosaurídeos, que não entra de jeito nenhum na água. Ele pode ficar na lava de boa. Agora, na água, não, esquece. Ele não vai entrar na água, a não ser que ele seja arrastado para a água, que é só fraqueza. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, resumo, vai lá ver. Enfim, continuando. Os Utah Rex normalmente eles têm várias presas, como cabras girafas, alguns dinossauros como Galilimo, Struthio até mesmo alguns animais até mesmo perigosos, como Stegosaurus e Alphatops, como vocês viram na animação que eu postei no canal, né, que não é minha, foi feita por um fã, já faz muito cota.
Só agora que eu reparei. Enfim, continuando. Obviamente, seria suicida essa... Só 2 Utah Rex queria bater um Alphatops juvenil. Como eu disse, os Alphatops têm uma grande variedade de carne. Já fiz um vídeo sobre ele. Vai lá ver. Enfim, literalmente não tem como você abater um Alphatops adulto ou um subadulto. Um filhote talvez, porém o filhote poderia durar semanas. Agora o adulto poderia durar pelo menos alguns anos, com os Utah Rex no caso, já que o Alphatops tem uma grande quantidade de carne, que até o Pickle teria inveja deles. Enfim, continuando. Enfim, os Utah Rex podem ser domados? Sim e não. Como assim sim e não? Sim, eles podem ser domados, porém, a mesma tática do Ark. Você tem que roubar um ovo, você tem que cuidar da comida, essas coisas. Principalmente você cuidar dele com bandos. Não fazer só um, porque ele pode ficar depressivo ou até mesmo agressivo, indo pra cima de você. Mas se você pelo menos pegar pelo menos 3 ovos, ou até mesmo uns 5 ovos, isso só você conseguir fugir dos pais, né? E do bando. Mas eu acho que você conseguiria domar. Vai depender de comida, água, espaço, essas coisas. Mas tem como sim domar. O problema é que quando eles ficam bravos, no rage, como é chamado assim, eles podem matar os donos. Eles podem desmontar o dono para ir pra cima de tal. E não tem essa. Eles vão conseguir. Se você... vamos supor, você caiu de um Utah Rex que você tinha domado, e ele encontrar, pelo menos com algum bando de Utah Rex, ele vai se juntar ao bando. O problema é que ele vai atrás de você para te matar, porque eles se comunicam de um jeito que até mesmo é parecido com um Rex de pedra. Porém a diferença é que eles têm um tom mais agressivo ao mesmo tempo curioso. Enquanto o Rex de pedra você quase nem percebe que eles estão se comunicando. Entre aspas, né? Enfim. Agora, não. Primeiro, você não pode domar. Não tem como domar um Utah Rex adulto. Não tem como. A não ser que você ajude ele em alguma coisa. Exemplo. Ele está ferido. Você vai lá, cuida dele um pouco. Mas não adote. Ou até mesmo ache que vai virar o Contra Nosso Dragão da vida. Que não vai. O universo de Batalha dos Universos é brutal. Qualquer coisa pode te matar. Pode ser até mesmo um Moros Intrépidos, um Compsognathus, ou até mesmo o lendário rei e a divindade Black e o criador que sou eu. Enfim, você entendeu. Mas se você conseguir protegê-lo e cuidar dele um dia, ele sim pode criar um laço com você, porém ele ainda vai continuar sendo selvagem. Mas você poderia talvez, eu digo talvez porque é muito difícil. É tipo o Acro do Ark. Primeiramente você tem que dar comida, proteção e algumas coisas do tipo. E você só tem alguns minutos para ficar em cima dele. Porque obviamente o seu tempo de paciência não é muito. Principalmente na hora da caçada. Que eu já mostrei o vídeo deles caçando. Resumo como eles caçam. Igual às aves, porém diferentemente dos Velociraptors da vida real, os Raptors de Jurassic Park 2 ou 3, eles são únicos, já que eles não avançam direto para cima e muito menos esperam. Eles literalmente, de vez em quando, eles sobem nas árvores, tipo um pássaro. Falando nisso, antes de eu voltar para falar do modo de caça deles, os Utah Rex têm penas? A resposta é sim e não. Como assim? Na primeira temporada até a terceira, não, eles não tinham. Aí depois, quando todo mundo foi revivido na terceira temporada, no final, até a quarta, eles têm sim penas, parecendo tipo, suas penas não são muito chamativas. Algumas são com as dos machos e as fêmeas são mais marronzadas. Mas os machos mantêm a cor marrom mesmo. Só alguns machos que nascem especificamente para tal coisa conseguem ter uma cor diferente. Tipo,
um azul escuro, um vermelho claro ou até mesmo uma cor tigrada. Mas é muito difícil uma cor tigrada. É raro na natureza. Até mesmo uma parecida com a de Jurassic Park 3. A Velociraptor lá. É muito difícil, mas tem. Agora voltando ao modo de caça. Eles primeiramente eles sobem nas árvores, que nem macaco. Porém a diferença é que eles têm garras grandes. Eles planam? Não, mas eles pulam de galho em galho sem fazer um barulho e sem derrubar uma folha. E obviamente pula em cima de sua presa. Vamos supor uma cabra girafa, que ela é bem grande. Então é mais fácil de montar uma cabra girafa e no Alphatops, né? Mas o Alphatops é suicida você fazer isso. Mas enfim. Continuando. E obviamente as táticas deles são furar a barriga, furar a garganta, ou até mesmo entrar dentro e começar a devorar enquanto a presa está se debatendo em vida. Ou seja, enquanto alguns estão atacando por fora, um ou dois entram dentro da cabra girafa, não me diga aonde. Tem duas maneiras, que no caso é pela barriga, literalmente eles arrancam os buchos e começam a entrar lá dentro para devorar, ou literalmente entram pelo da cabra girafa, o cu da cabra girafa. Você entendeu, né? Normalmente os Utah Rex e quase todos os predadores têm preferências a matar as fêmeas de cabra girafa. Os machos não têm tanta carne e também são bem mais difíceis de se caçar, a não ser que você seja um carnívoro de grande porte. Grande mesmo. Agora, de resto, nada. Porque os carnívoros de médio, tipo, motosserra consegue abater. Agora, um bando de Utah Rex, não. Difícil. Mas eles não iam morrer, dependendo de onde eles iam pular. Mas enfim. E literalmente matando a sua presa com agoniante. Enquanto a presa está se debatendo no chão, eles estão devorando ela viva. Arrancando o olho, arrancando a língua, arrancando o ouvido e por aí vai. Até eles começarem a devorar e a presa parar de se debater. Aceitando logo sua morte. Sim, é um jeito brutal de se morrer. Mas é a vida. E a cadeia alimentar de Batalha dos Universos é mais brutal que a vida real. Só pra você ter noção. E, obviamente, não é muito diferente, já que as hienosauros atacam também, porém elas atacam no chão, enquanto os Utah Rex atacam pelas árvores. Mas isso não impede dos Utah Rex caçar em terra, correr atrás de suas presas. Eles são muito rápidos. Dificilmente você escaparia de um Utah Rex. Mas você vai me perguntar: ah, mas eles são grandes, não sei o que, eles devem ter tal peso, não sei o que lá. Primeiro, não é por causa do tamanho e o peso exato que ele vai ser lento. Em Batalha dos Universos, ele é muito rápido. É difícil de você parar para olhar para trás. Cada vez que você corre, parece que cada vez ele está mais perto. E se você parar, ele vai te pegar. E se você correr, de qualquer maneira ele vai te pegar. Ou você corre, ou você morre. É assim que funciona. É matar ou ser morto. Entendedores entenderão a referencial da Tale. Mas enfim. Literal. Obviamente eles não têm aquele feito de abrirem portas que nem os Velociraptors, os raptores. Mas eles fazem melhor. Eles destroem as portas. Quebram paredes, se for preciso. Dependendo se a parede é antiga ou acabou de ser construída. Porque eles têm força sim. Não para destruir um prédio, né? Vamos com calma. Mas uma cabana de madeira ou até mesmo de palha. Tipo, vão entender errado. Enfim. Eles vão destruir. Agora, se for de bloco, dependendo dos casos, se for em bando, ele vai conseguir destruir. Combatendo todas as suas forças para destruir sua casa. Agora, se for só um, o máximo, a sua casa vai tremer. Mas não é para tanto. Preferências e alimentos. Cabra girafa, raramente alphatops, carcaças de outros bichos. Eles fazem canibalismo? Sim e não. Como assim sim e não? Eles comem as carcaças daqueles que morreram numa certa coisa. Vamos supor que eles estão lutando com o Alphatops e o Alphatops mata uns 5 deles. E ainda tem mais.
eles desistem da luta e começam a se comer os amigos, no modo literal da palavra. Canibalismo. Enfim, se uma mãe ou pai, sei lá, algum parente próximo, amigo, não sei o que, eles comem chorando, eles fazem barulho de grunhido, de choro. Porém, eles vão se alimentando, já que a fome é mais importante. E, obviamente, eles têm um certo medo da água. Eu digo um certo medo porque tem o Kawan, tem os Mortes e tem outros aquáticos. Até mesmo, de vez em quando, o Super e Pedra de Fogo estão vasculhando o território. Que aquele é o problema em si. Já que eles têm força para destruir um bando inteiro. Mas enfim. E, obviamente, só para finalizar, eles fazem um barulho parecido com um Utah Raptor. Como o nome diz. Agora a questão é, era um híbrido de Utah Raptor com Tiranossauro? Sim, ele é de universo paralelo de Chaos Effect, do mesmo universo da Mega Raptora, Mega Indominus, Super Metal Rex. Sim, eles são de lá. E, obviamente, eles se espalharam no universo inteiro, começando pro Jurassic World. Aí depois que todos morreram, todas as espécies que foram mortas na última guerra reviveram, eles finalmente conseguiram ter penas. Assim se parecendo mais com as aves do pesadelo. Spoiler do próximo vídeo. Enfim. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, foi o vídeo que eu mais demorei para falar de tudo. Então, por favor, deixa seu like. Eu não vou editar não, porque eu tô preguiça. O máximo eu vou colocar uma música. É isso, muito obrigado por assistir e tchau. Pega no meu pau.